Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão online do nosso culto de domingo da Igreja Central Adventista de Senador Guiomar. Você é muito bem-vindo para participar dessa adoração. Queremos estender a todos o nosso desejo de que tenham uma feliz semana, uma semana de bênçãos, uma semana de boas notícias. Estamos precisando de boas notícias e vamos orar em prol disso. Lembre-se de orar. Ore por aqueles que estão internados, por aqueles que estão isolados em suas casas, pelas famílias que, infelizmente, perderam algum querido por consequência dessa pandemia. Há muitas pessoas sofrendo. Mais de 100 vidas já foram perdidas no nosso estado. Imagina a situação das famílias que, de maneira inesperada e dolorosa, perderam um querido. Lembre-se de orar por essas famílias. Nós vamos orar agora pela adoração de hoje. Que essa adoração chegue ao seu coração, que essa adoração seja recebida no trono de graça do Senhor e que possamos, cada um, no lugar onde está, sentir a santa, gloriosa e majestosa presença do nosso Deus. Convido você a ficar em pé, de joelhos, como você puder, como você achar melhor, junto com a sua família, se estiver sozinho, enfim, onde quer que esteja, vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso, grande Deus e Pai, obrigado por mais uma vez podermos estar aqui para engrandecer o Teu nome, através da oração, do louvor e do estudo da Tua santa palavra, Pai. Obrigado porque vencemos mais uma semana. Estamos agora iniciando uma nova e esperamos contar com as Tuas bênçãos, Pai. Peço perdão pelos nossos pecados. Ajuda-nos a ser mais semelhantes ao Senhor. Abençoa, querido Deus, todas as pessoas que estão aqui assistindo, recebendo essa bênção. Ajuda cada um com as suas dificuldades particulares. O Senhor sabe o que vai em cada coração. Amado Pai, fica com a mensagem de hoje. Abençoa o mensageiro que certamente foi inspirado pelo Senhor. Em nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Dando sequência à nossa adoração, nós vamos louvar o nome do nosso Deus. O livro dos Salmos está repleto de passagens, de referências que nos falam para louvar o Senhor. O Salmo 150, verso 6 diz: todo ser que respira, louve o nome do Senhor. O louvor expressa nossa alegria, nossa gratidão ao nosso Pai. E quando louvamos, ao mesmo tempo passamos uma mensagem também, assim como recebemos. Nós vamos cantar agora o hino Brilhar por Ti. Mateus capítulo 5, verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Jesus nos confiou a este mundo como luzes para brilhar. E onde chega a luz, dissipa as trevas. Então, no seu lar, onde você for, com a sua família, essa é a sua missão, dissipar as trevas. Como diz a própria passagem bíblica, a luz não foi feita para ficar encoberta. A luz foi feita para brilhar. Então, brilhe, mas brilhe gloriosamente para Jesus Cristo. Brilhe para que toda a honra e toda a glória seja dele. Louvemos agora com o hino Brilhar por Ti. Diga: Senhor, eu quero brilhar por Ti. Que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem não querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine
Sei que errei, continuo a errar, mas a minha luz parece extinguir-se. Meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Como temos falado nos demais cultos que já apresentamos, está acontecendo uma classe bíblica. Uma classe bíblica é uma classe de estudos da Bíblia, obviamente. Então, aqui aparece na tela um número de celular, que é um WhatsApp. Você salvando esse número, pedindo para entrar no grupo, você vai ser adicionado. Você pode pedir que se adicione uma pessoa que você quer que estude a Bíblia. Alguém que você quer que receba a mensagem de esperança. Aqui ao lado também tem um QR Code. Se você tiver o leitor no seu celular, pode fazer a leitura, se não tiver, baixe. Faça a leitura e automaticamente você estará inserido nesse grupo de WhatsApp e saberá os horários que acontece a classe bíblica e a maneira que acontece. Com certeza será uma bênção para a pessoa que estiver participando desse estudo bíblico. E a adoração ao Senhor, ela acontece de diferentes formas. Através da nossa adoração, com louvores, com oração, com nossa doação ao Senhor das nossas ofertas, mas também através dos testemunhos. Os testemunhos sempre são muito inspiradores. E quando nós vemos o que outras pessoas fizeram, no sentido de entrega, acerca da sua comunhão com Deus, sobretudo da sua vida espiritual, tendo ela como prioridade, é algo que nos inspira, é algo que nos faz tomar decisões importantes na nossa vida. E hoje nós vamos assistir mais um vídeo da série Primeiro Deus. O tema de hoje é sobre os votos. Votos feitos ao Senhor. Assista com atenção e também em oração, para que Deus faça o trabalho na minha e na sua vida. Você já reparou que existem alguns propósitos que fazemos e que sabemos que não vamos conseguir cumprir apenas com o esforço próprio? Tipo, quantas vezes você tentou ir para a academia ou começou uma dieta nova? Veja bem, o problema não é o propósito em si, mas sim o coração humano, que é naturalmente instável e enganador. O coração humano é naturalmente inclinado para coisas ruins. Por outro lado, coisas boas como ser fiel ao seu cônjuge, guardar o sábado, comer alimentos saudáveis ou devolver o dízimo e pacto
raramente acontecem espontaneamente. Então, quando você faz um voto em obediência à palavra de Deus e tendo Ele como testemunha, você está confirmando que não quer mais seguir as inclinações naturais do seu coração, que gostaria de fazer o que é ordenado por sua palavra e o que é certo aos olhos dele. E mesmo reconhecendo que sem o Senhor não pode fazer nada, você também reconhece que Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, fazer um voto prometendo algo a Deus não apenas aumentará seu desejo de seguir sua palavra, mas também fará você mais dependente da sua obra que Ele vai realizar em sua vida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, renove o seu voto de retornar a Deus o dízimo de tudo o que Ele te dá. Coloquemos nossos desejos por último e primeiro Deus. Boa noite, mais uma vez. Obrigado pela sua presença, por ter aberto aí a sua casa e nos está dando a oportunidade de juntos participarmos em adoração ao nosso Deus. Já foi cantado, já foi feita a oração, você já pôde assistir o vídeo a respeito dos votos com o primeiro Deus, da importância de nós mantermos a fidelidade ao Senhor, e agora tem o momento auge do culto, que é realmente o estudo da palavra do Senhor. O estudo dessa noite vai ser diferente das outras noites que nós temos feito até aqui. No tempo de hoje, muitas dúvidas têm surgido na mente das pessoas a respeito do que nós estamos presenciando. Eu não sei se isso aconteceu já com você, mas aqui nós temos deparado pessoas que muitas vezes perguntam: estamos no fim? Isso que está acontecendo são as pragas? Essa pandemia é reflexo já das pragas que Deus tem derramado sobre a terra? Na verdade, são muitos questionamentos que a Bíblia, que muitas vezes você pode ter, eu até entendo, mas o estudo que nós faremos nessa noite é a respeito de um assunto que chama muita atenção e também causa, muitas vezes, especulação. E esse assunto, ele está no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia. E aí o tema deste assunto desta noite é a marca da besta em Apocalipse 13. É interessante nós vermos que o livro do Apocalipse ele foi escrito possivelmente no ano 90 da nossa era, por João, o evangelista, e foi o último livro a ser escrito. E o livro do Apocalipse, ele na verdade é dividido de duas maneiras, duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, é considerado uma parte histórica do livro. O capítulo 12 até o capítulo 22 é chamado uma parte escatológica do livro. O que isso quer dizer? Então, do capítulo 12 até o capítulo 22, são eventos que irão acontecer e que nós também já estamos presenciando acontecer. Envolve a mim, envolve a você também. Tá? Então, estes capítulos, do 12 até o 22, eles abordam essa parte escatológica do livro. E aqui agora nós vamos ver a respeito desse tema, a marca da besta. Antes de nós entendermos sobre que marca é essa, nós precisamos ter algumas considerações preliminares, que vai nos ajudar a decifrar esse elemento da marca da besta. Então é preciso fazer uma pergunta crucial, antes de nós prosseguirmos e identificarmos a marca da besta em Apocalipse 13. Tá, a marca da besta. De qual besta? A besta que surge do mar ou a besta que surge da terra? Apocalipse 13, ele aborda e apresenta duas bestas. Uma que sobe do mar e outra que emerge da terra. E a marca da besta, ela vai estar associada
a uma dessas. E aí é por isso que é importante nós sabermos a marca de qual das bestas. Aquela que vai subir do mar ou aquela que vai subir da terra. Então nós precisamos identificar isso. E aí eu convido você agora, nós vamos fazer um estudo de hoje, pausadamente, tá bom? Para você entender o assunto, porque é um assunto um pouco delicado, e você precisa estar com a sua Bíblia, munido dela agora, para nós avaliarmos e analisarmos os textos bíblicos, e assim conseguirmos identificar essa marca, tá? Eu convido você primeiro a nós lermos Apocalipse 13, e aí nós vamos ler o verso 12 até o verso 15, tá bom? Então, estes versos, na verdade, eles deixam pistas que vão nos ajudar a identificar sobre qual besta a pessoa vai receber esta marca. Então, eu creio que você já está com a sua Bíblia em mãos, Apocalipse capítulo 13. Acompanhe comigo, do verso 12, eu vou ler aqui. Exerce toda a autoridade da primeira besta, na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E o verso 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. É interessante nós vermos que aqui, esses versos que nós lemos, está subtendido, por exemplo, aqui no verso 12, quando fala, exerce toda a autoridade da primeira besta. Essa que está exercendo a autoridade, já que exerce a autoridade da primeira besta, a primeira besta é a besta do mar. Então essa que está exercendo toda a autoridade, assim como da primeira besta, essa está subtendido que esta besta, ela é a besta da terra, tá? Só para nós entendermos aqui a ideia, entenda aqui o argumento, que vai ser importante você para os próximos versos. E aí fala, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Outro texto lá, o verso 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Ou seja, essa besta, ela vai seduzir os habitantes, os que habitam sobre a terra. Quem vai seduzir? Esta outra besta, que também está subtendida, é uma outra referência, é uma ação que está acontecendo, e essa que está exercendo ação, ela está subtendendo, que quer dizer a besta da terra. E assim também, continuando o verso 14, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E o verso 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Está novamente subtendido, e aí subtendido que a besta foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, as ações aqui que acontecem do verso 12 até o verso 15, referem-se à besta da terra. E a palavra que está no final de cada verso, a palavra besta, ela na verdade está associada à besta do mar. Então, com isso, nesses versos, nós identificamos aquela que vai realizar ação, está se referindo, que está subtendendo, que é a besta da terra. E aquela que está implícita aqui no texto, está apresentando no texto, é justamente a besta do mar, que é a primeira besta. Muito bom. Então,
fica claro que esse fator de identificação. Porém, agora nós temos que examinar o verso 16 e o 17, que descrevem a besta, e dessa vez em conexão com a marca. Então agora nós vamos para o verso 16 e 17, que está associado com a marca. E vamos ler aqui o verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Como nos versos anteriores, do 12 ao 15, as ações aqui, elas estão se referindo à besta da terra. E no verso 16, claramente se refere agora à segunda besta. Então, assim, contudo, aqui no verso, a palavra besta no verso 17, ela não é identificada da mesma maneira como nos versos 12 a 15. Portanto, ela poderia se referir tanto à besta do mar, quanto à besta da terra. Porque vocês percebam que aqui no verso 17 há uma pausa. E diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. E aí dá uma pausa, uma vírgula. O nome da besta ou o número do seu nome. E agora é esta besta que nós precisamos identificar. Se é aquela que sobe da terra ou aquela que sobe do mar. Muito bom. Na verdade, existem 3 fatores que ligam esta besta, que ligam a marca da besta à besta do mar. Como assim? Primeiro, uma vez que nos versos 12 a 15, as ações elas sempre se referem à besta da terra, e a palavra besta, que aparece no verso 12, no verso 14, no verso 15, que nós já vimos aqui, ela se refere à besta do mar, é natural presumir que isso também aconteça aqui. Segundo, o verso 15 fala da imagem da besta, e o verso 17 fala de uma marca da besta. No grego, as duas frases elas são quase idênticas e têm objetivos idênticos, a besta, o que sugere que ambas se referem à mesma entidade. E por último, terceiro, seria estranho que o texto dissesse que a besta da terra forçou todos a receberem uma marca da besta da terra. Se João não quisesse que a marca estivesse associada à besta da terra, ele pareceria muito mais apropriado que ele tivesse dito que a besta da terra forçou todos a receberem a sua marca. Então é natural concluir que a expressão aqui, a marca da besta, ela se refere à besta do mar, e não à besta da terra. E isso então é a maneira como os adventistas aceitam esta referência. Muito bom. Então, quando nós vemos a maneira de Cristo, como ele abordou as parábolas a respeito do tempo do fim, sempre aparece um mundo dividido em 2 classes de pessoas, os justos e os ímpios. Como assim? Na parábola do trigo e o joio, depois os peixes bons e os peixes ruins, o servo fiel e o servo mau, as virgens prudentes e as nécias, os servos fiéis e o servo negligente, as ovelhas e os bodes. Então, o Apocalipse também aqui, você sabe que durante milênios, muito tempo, o Apocalipse, ele diz que durante o conflito final da terra, o mundo também vai estar dividido em 2 classes de pessoas. Os justos, que ali recebem o selo de Deus, e os ímpios, que aqui recebem a marca da besta. Então, o Apocalipse descreve que no final de tudo, dos últimos acontecimentos, o mundo vai estar polarizado
entre aqueles que são fiéis, que recebem o selo de Deus, e entre aqueles que são infiéis e agora recebem a marca da besta. Atualmente há 3 grupos de pessoas no mundo: aqueles que tomaram a decisão definitiva ao lado de Deus, aqueles que tomaram uma decisão definitiva contra Deus, e também ainda os que não tomaram nenhuma decisão. São os indecisos. Hoje nós ainda vivemos neste período onde há essas 3 classes: aqueles que já tomaram a decisão por Deus, aqueles que tomaram a decisão contra Deus, e aqueles que não sabem ainda o que fazer, que são indecisos. O Apocalipse capítulo 7, de 1 a 4, ele descreve um acontecimento. E aqui ele fala a respeito do selamento do povo de Deus, associado com um número, 144 mil. Nós não vamos fazer aqui o estudo hoje para identificar se este número é literal, se é simbólico. Não é essa a questão do nosso estudo hoje aqui. Mas eu vou ler aqui o capítulo 7, do verso 1 até o verso 3, e diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e chamou em grande voz os 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E o verso 4: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Interessante que aqui faz a descrição, faz a referência então do selamento do povo de Deus, ou seja, aqueles que estarão vivendo nos últimos dias. É interessante esse texto que ele fala o seguinte: ele fala, olha, segure aí os ventos, até fazer o quê? Selarmos na fronte, todos eles, de todas as tribos. Isso quer dizer que os fiéis, eles serão selados, eles terão uma marca também, que vai distinguir eles dos infiéis. E aqui fala então a respeito desse selamento, daqueles que vão receber o selo de Deus. E em Apocalipse 14, verso 4 e 5, descreve quem são esses. E o verso 4 e 5 de Apocalipse 14 diz: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Preste atenção, são estes os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, ou seja, eles não estão manchados, eles não estão, aqui no caso, contaminados. E é interessante nós vermos esta realidade. Então, em contraste com aqueles que receberam a marca da besta, que adorarão quem? Dragão, que é o Satanás. Então, a besta do mar e a sua imagem. E Apocalipse 13, aqui o verso 4, 8 e 14, vem descrevendo aqueles que receberam a marca da besta, todos aqueles que vão adorar a besta. E aqui no Apocalipse 13, eu vou ler aqui o verso 4 primeiro, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? E o verso 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E o verso 14: seduz os que habitam sobre a terra, e por causa dos sinais
que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquele que ferida a espada sobreviveu. É interessante nós vermos que aqui descreve claramente que aqueles que estão em oposição a Deus, eles vão estar adorando a besta, a imagem da besta. Eles vão estar adorando isso. É o que Apocalipse aqui apresenta, né? Mas aqui fica claro também que lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 9 a 11, eu não vou ler aqui, mas descreve que a ira de Deus, ela está reservada para aqueles que não receberam a marca, o selo de Deus. Ou seja, a ira sem misericórdia de Deus, vai ser derramada sobre aqueles que receberam a marca da besta. Então nós vemos que aqui em Apocalipse 14, 9 a 11, a mensagem do terceiro anjo, ela ainda está chamando pessoas a deixarem de adorar a besta, a sua imagem, para que não recebam a marca. Então isso quer dizer que ainda há oportunidade, há tempo das pessoas decidirem, das pessoas, quem sabe, mudarem de posição. E a última metade aqui então do livro do Apocalipse, ela vem descrevendo os eventos finais desse conflito. E por milênios este planeta, ele está travando uma batalha, e na verdade vive aqui um palco do grande conflito, do bem e o mal, verdade, mentira, Deus e Satanás. E quando lemos o que a Bíblia descreve, a questão do conflito final, ela vai reunir sobre, na verdade, o nosso relacionamento com Jesus. E nós estamos verdadeiramente convertidos? Será que nós temos fé nas promessas de Deus? Será que nós estamos dispostos a confiar em Jesus com o risco da nossa própria vida? Será que nós temos o compromisso de obedecer a Ele, mesmo que isso signifique o nosso martírio? Queridos, aqui revela aqueles que estarão do lado de Cristo, nos últimos momentos da história terrestre. Satanás, ele vai falhar em todos os seus esforços de fazer com que as pessoas aqui desobedeçam os mandamentos de Deus, como lá os 3 hebreus no campo, na planície de Dura, Sadraque, Mesaque e Abednego. É por isso que o Apocalipse diz que o povo de Deus nos últimos dias, ele tem uma marca, e ele carrega essa marca. E aqui Apocalipse 12, 17, diz assim, ele na verdade vem descrevendo um povo de Deus nos últimos dias. E aqui Apocalipse 12, 17 diz, irou-se o dragão. Quem é o dragão? O dragão é o Satanás, que nem a Bíblia descreve aqui no verso 9, do Apocalipse 12, onde faz a referência que dragão, a antiga serpente, o diabo é Satanás. Então o diabo ele está irado, Satanás está irado contra quem? Contra a mulher. Mulher aqui é uma referência à igreja. Então irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Interessante nós vermos que aqui Apocalipse 12, 17 deixa bem claro que o inimigo está furioso contra aqueles que é o remanescente, que é o povo que restou, que é o povo que levantou uma bandeira, e esta bandeira, ela requer obediência aos mandamentos de Deus. E aí o inimigo está irado contra aqueles que levantam a bandeira de obediência a Deus. E aqui também em Apocalipse 14, verso 12, diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Queridos, o povo de Deus que vive durante a crise final da terra, ele será tão dedicado ao Senhor, que mesmo sobre a intensa perseguição, eles não abandonarão a Cristo, eles não cederão aos ataques do inimigo. Isso revela que o povo de Deus é descrito como tendo grande perseverança e mantém a fé em Jesus. E há um equilíbrio, claro, entre fé
e as obras, porque aqui fala que também guardam os mandamentos de Jesus os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual é o equilíbrio entre fé e obras? Nós obedecemos, mas também nós temos atitude entre fé e obras, e Cristo está no centro, que traz esse equilíbrio entre a nossa fé e as nossas obras. Você não é salvo por suas obras, mas se você não tiver obras, você vai ser condenado também. Então tem que haver um equilíbrio, fé e obras. E aqui em Apocalipse 13, verso 16, ele apresenta aqueles que receberão a marca da besta, e diz assim, Apocalipse 13, 16: a todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Interessante que aqui a Bíblia descreve 2 locais onde a marca da besta ela é colocada: na mão direita e na fronte, na testa. O que isso quer dizer? Queridos, a mão representa conveniência. Pessoas aceitam essa marca por conveniência. Quem sabe para não perder o emprego, para não magoar a família. Então as pessoas vão aceitar esta marca, receber essa marca na mão como símbolo de conveniência. Tá, e na testa? A testa representa convicção. Ou seja, a pessoa sabe por que está fazendo aquilo, ela está certa daquilo, ela vai estar também convicta. Apesar dela receber a marca na mão como conveniência, símbolo de conveniência, ela recebe na testa como símbolo também de que ela sabe por que ela está aceitando aquela marca, como convicção. Agora é interessante nós vermos o seguinte: o selo de Deus, ele vai ser colocado onde? E eu vou ler aqui, novamente, Apocalipse 7, verso 3, e diz assim, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Onde os fiéis receberão a marca? Na fronte. O que isso quer dizer? Na testa, representa convicção. E por que eles não recebem na mão? Porque ninguém pode servir a Deus por conveniência. Todos aqueles que aceitam servir a Deus, eles o fazem por convicção, estão certos disso, mesmo que, apesar de tudo, eles seguindo essa decisão, isso possa trazer para eles perca do emprego, do salário, prisão e até mesmo a morte. Mas eles estão convictos de que querem servir a Deus e querem seguir aos passos de Cristo Jesus. Então ninguém pode, na verdade, servir a Deus meramente por conveniência. Então eles desenvolveram um relacionamento tão íntimo com Cristo, que aqui agora eles não querem largar, mesmo com coisas que eles possam perder nessa terra, mas eles não querem largar a convicção de permanecerem fiéis ao lado de Cristo Jesus. Aqui então haverá apenas 2 condições espirituais atuando no mundo: a marca da besta, representando aqueles que estão em oposição a Deus, e o selo de Deus, representando aqueles que estão em conformidade com o plano de Deus. Tudo vai ser baseado a respeito da adoração. Apocalipse 13 e Apocalipse 14 é um contraste entre a verdadeira adoração, Apocalipse 14, e a falsa adoração, Apocalipse 13. Há um elo, na verdade, entre a besta do mar, que aceita, e a besta da terra, que impõe. A besta da terra, e aí nós já vimos isso, ela faz com que a terra, os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, ela fazia morrer
quantos não adorassem a imagem da primeira besta. A besta da terra, ela vai forçar os seres humanos a adorar a besta do mar. Durante o período medieval do papado, a igreja fazia as leis e o Estado impunha estas leis. E durante o período medieval, o Estado ele era o braço de imposição da igreja. E Apocalipse prediz a mesma relação entre a igreja e Estado no fim do tempo. Você pode se perguntar, mas como que isso vai acontecer, sendo que o Estado é laico? O Estado não pode ser a favor de nenhuma denominação. Queridos, é o que você pensa. Porque o cenário que nós estamos vendo se formar atualmente é que realmente isso vai mudar. E aqui nós percebemos que a besta da terra, ela vai ter uma atuação política, que vai impor a adoração à besta do mar, que tem um papel religioso, que vai receber a adoração. Vários anos atrás, o Dr. Kevin Warkink, ele andou até a porta do seu escritório na Universidade de Reading, na Inglaterra, e a porta se abriu automaticamente. Ele entra no escritório, e assim que quando ele entra no escritório, as lâmpadas se acenderam, o computador ligou, e ali houve uma voz do computador: bom dia, Dr. Kevin, o que posso fazer para o senhor? Na verdade, o que foi isso? Será que alguém abriu a porta quando viu o doutor chegando? Será que havia alguma câmera com infravermelho ali e percebeu o calor dele e com a entrada dele ali fez com que a porta se abrisse? Não. Será que havia alguém monitorando ele? Não. Semanas antes disso acontecer, ele, o Dr. Kevin, ele havia implantado debaixo da sua pele um microchip. Que ali, na verdade, este microchip, ele colocou um scanner ali na porta, no escritório, que assim quando ele estivesse chegando, esse scanner detectava a presença dele através do microchip, e ali fazia com que ele agora fosse acionada a abertura das portas, fosse ligada a luz lá no escritório dele, o computador foi acionado, então com a presença dele. E ali realmente, através desse scanner, fazia a identificação e a leitura que era o doutor. Você sabe que os animais eles já são rastreados com microchips, né? E recentemente a controvérsia apareceu. Será que este microchip é este microchip que vai ser implantado na pele, é esta a marca da besta? Será que é esse microchip que vai identificar, se você receber ele, você vai ser agora, estar recebendo a marca da besta? Queridos, 2 elementos em Apocalipse 13, 16 e 17, nos lembra praticamente de um chip. Primeiro, a marca vai ser colocada na mão e na testa, sendo ambos locais lógicos para a implantação de microchips. Segundo, a marca, ou que se tem a ver com ela, será usada para controlar o comportamento das pessoas, o que o microchip torna isso possível. Só que nós vamos ver pela Bíblia o que ela revela sobre essa questão, para nós não sermos enganados ou não haver equívocos. Porque muitas vezes as pessoas estão achando o seguinte: então a marca vai ser aquele microchip, e achando que aquele microchip que vai ser a marca da besta. E muitas pessoas acabam se equivocando. E aqui não pode haver equívoco em relação a este assunto, e principalmente em relação ao que é a marca da besta. E a maior parte dos textos sobre adoração, em Apocalipse 13 e Apocalipse 14, diz respeito à falsa adoração. Das 8 vezes que a palavra adoração ocorre nesses 2 capítulos, 7
são sobre adoração ao dragão, ou à besta, e a sua imagem. Sendo que 2 das 7 são uma terrível advertência de Deus. Aqui em Apocalipse 14, do verso 9 a 11. O que é essa verdadeira adoração? O que é essa verdadeira adoração do verdadeiro Deus? O que seria esta verdadeira adoração? O anjo, ele está chamando os seres humanos em toda parte a adorar a Deus como Criador. Aqui está o ponto importante. A adoração ao verdadeiro Deus, o qual o anjo conclama em Apocalipse, está baseada no 4º mandamento, que é o mandamento do sábado. A partir dessa e de outras evidências, nós aqui, os adventistas, sim, nós concluímos que o primeiro anjo, por exemplo, lá em Apocalipse 14, 7, ele está fazendo referência ao sábado do 4º mandamento. Querem ver? Eu vou ler o texto aqui, Apocalipse 14, verso 7, e aí a gente vai comparar com Êxodo capítulo 20, verso 11, que lá é o 4º mandamento. E diz assim, Apocalipse 14, 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta referência que aqui João coloca, olha, adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. E agora nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, verso 11, para nós compararmos e sabermos que realmente esse texto que está aqui descrito em Apocalipse, ele está claramente fazendo, olha, a adoração que Deus quer é para Ele. E aqui então, e é o 4º mandamento. E aqui, Êxodo 20, verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós percebemos aqui claramente que fala: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Também é similar ao nós compararmos aqui ao livro de Apocalipse. Ou seja, está conclamando o mundo aqui a guardar o sábado de Deus. Então nós encontramos aqui claramente em Apocalipse 12, 17, nós já lemos aí o texto, você pode acompanhar, onde fala que o inimigo de Deus irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer peleja com os restantes da sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Fica claro, queridos, que a questão da adoração e o mandamento, o 4º mandamento, ele aponta claramente quem é o nosso Criador. E por isso que aqui o Apocalipse, João, ele descreve isso. Olha, a adoração verdadeira, ela diz aquele que criou os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Ou seja, Deus está se referindo ao 4º mandamento, porque no 4º mandamento, Deus ele é identificado como aquele que é o Criador. E aí Apocalipse também 14, 12, deixa bem claro isso. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então nesses 2 textos, fica claro que o povo de Deus, no tempo do fim, ele vai guardar os mandamentos, e não apenas a guarda legalista dos mandamentos, mas também vão carregar o testemunho de Jesus, e mais ainda, você sabe que a primeira tábua dos 10 mandamentos, ela está relacionada à adoração. Não ter outros deuses diante de Deus, certo? Não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagem de escultura, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esses 4 primeiros mandamentos, lá de Êxodo capítulo 3 até o verso 11, é referência a Deus, adoração a Ele. Então, se a verdadeira adoração inclui os mandamentos e o 4º mandamento, que é o sábado, o que seria a falsa adoração? Apocalipse 13 alude, aqui no caso, ao 2º mandamento, que proíbe a adoração de imagens.
Então nós vemos que a besta da terra, ela faz uma imagem em honra à besta do mar, e ordena agora aos habitantes da terra que adorem esta imagem. A obediência ao segundo mandamento é claramente um assunto fundamental aqui em Apocalipse 13. Então nós vimos que obediência ao quarto mandamento também é um assunto fundamental aqui em Apocalipse 14, 6 e 7. Então essa é a verdadeira adoração, em contraste com a falsa adoração da besta e a sua imagem. Portanto, o que é essa falsa adoração? Se a verdadeira adoração no tempo do fim se caracteriza pela guarda do sábado, do quarto mandamento, o que caracteriza o seu oposto? Ou seja, a adoração à besta e à sua imagem. Durante muitos anos, os adventistas, eles têm dito que a falsa adoração, ela será a observância do domingo, quando imposta por lei, quando o Estado decretar leis para se adorar um dia específico, o domingo. Quando isso acontecer, a marca da besta será imposta para aqueles que aceitarem receberem esse dia como sendo o dia de guarda, o dia de celebração. Então, somente quando o domingo, como dia de adoração, for imposto por lei, com penalidades para os que se recusarem a observá-la, é que aqueles que continuam a guardar o domingo receberão a marca da besta. A marca da besta, ela é um sinal ou uma marca de autoridade da besta do mar, que usa a sua autoridade para impor uma adoração ao mundo. Nós aqui, os adventistas, entendemos que a besta do mar, ela é uma representação do sistema religioso do papado. E assim a marca da besta, ela será uma marca de autoridade do papado. E como que nós devemos entender esse conceito? Vários autores católicos, eles têm afirmado que a mudança do dia do sábado para o domingo, ela foi um ato legítimo de sua igreja, e que ao continuar a observância do domingo, os protestantes ou pentecostais estão seguindo os passos da igreja católica. Cardeal James Gibson, numa entrevista, ele diz: a instituição divina deu um dia para descanso das ocupações comuns e para adoração religiosa, transferido pela autoridade da igreja do sábado, o último dia, para o domingo, o primeiro dia da semana, é um dos sinais mais patentes de que somos o povo cristão, segundo o cardeal James Gibson. O catecismo da doutrina católica para o convertido diz: qual é o dia de descanso? O dia de descanso é o sábado. Por que observamos o domingo em vez do sábado? Observamos o domingo em vez do sábado porque a igreja católica transferiu a solenidade do sábado para o domingo. O catecismo deixa bem claro que a transferência do dia de guarda do sábado para o domingo não foi uma instituição divina, não foi algo que aconteceu por permissão de Deus, mas foi a igreja, o sistema papado, que fez o quê? Esta mudança. Transferiu o dia do sábado para o domingo. E algumas pessoas acham isso uma questão simples demais. Poxa, então quer dizer que a marca da besta não é um microchip? Não é um código de rastreamento, quem sabe um código de barra que vai ser colocado nas pessoas? Não é nada disso que eu supunha? Para infelicidade sua, é verdade, não é nada disso que você supunha. Mas agora fica claro, porque a marca da besta, ela pode parecer uma questão tão simples, mas simples demais para uma terrível marca. Mas lembre-se aqui, vamos analisar comigo. Gênesis 2,17, o que Deus falou lá no Jardim do Éden para Adão e Eva? Olha, vocês podem comer todos os frutos de todas as árvores, mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Se nós formos analisar logicamente, parece ser algo muito simples. O homem ali no Jardim do Éden, ele tinha acesso a todos os frutos de todas as árvores. Apenas uma. Deus ele fez a restrição.
Mas desta árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Estão restritos. E aí nós vemos que lá em Daniel capítulo 3, você lembra que o rei convoca todos lá para estarem naquela planície diante da imagem que foi construída, da estátua, e ali foi falado, olha, ao som dos músicos, todos se prostrem de joelho. E o que aconteceu? Foi tocado todo tipo de instrumento ali, musical, e as pessoas se prostraram, menos os 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles continuaram em pé. Então nós vemos que aqui nos faz ver que eles geralmente envolvem um sinal exterior, mas que tem grande visibilidade pública. E todos esses textos, tanto foram extremamente simples, todos esses testes, eles foram simples, como grandemente visíveis. A árvore era simples, o teste, mas era algo visível. Os hebreus ali naquela planície, se prostrar de joelho, era algo simples, mas de grande visibilidade. E isso também, a marca da besta, ela vai envolver uma escolha, que seja ao mesmo tempo simples, mas altamente visível, identificado. Então, e a questão do sábado versus domingo, apresenta essas duas características. Um carrega a marca que identifica Deus como Criador, como sendo o legislador desse mundo. E outro vai carregar uma mudança feita pelo homem, por um sistema religioso em oposição à de Deus. Então nós vemos claramente, queridos, que o conflito, ele vai se dar nesse ponto, a adoração. Tá certo? Então é a própria simplicidade da questão e a sua visibilidade que torna claramente uma candidata para a marca da besta se referir a um dia de adoração. E eu quero agora fazer um apelo a você. Eu não sei se onde você se encontra, se a igreja que você segue tem sido fiel aos mandamentos. E quando eu falo fiel aos mandamentos, eu também estou me referindo ao 4º mandamento, ao dia de sábado. Muitas igrejas têm falado, muitas vezes quando se pergunta a um fiel de uma denominação, você guarda os mandamentos? Sim, nós guardamos os mandamentos. Mas quando fala do 4º mandamento, não, isso foi mudado. Houve uma mudança, Cristo ele ressuscitou no primeiro dia, no domingo, então agora mudou o dia de guarda. Não é bíblico. Eu tenho para te dizer que isso não é bíblico, não tem validade, porque se João aqui no Apocalipse ele escreve falando que a grande controvérsia vai se dar sobre aqueles que guardam os mandamentos de Deus, é claro que na mente de João ele está incluindo o 4º mandamento. E como você agora quer seguir um sistema religioso que anda em oposição declarada à lei de Deus e ao dia específico que Deus deixou na Bíblia para que você possa seguir, que é o sábado, isso é preciso você pensar e refletir. E é preciso você tomar uma atitude. É preciso você tomar uma decisão. E se porventura você está aqui conectado e tem seguido, tem sido fiel aos ensinamentos que você tem recebido, mas não tinha clareza deste entendimento agora, de que a grande controvérsia é em oposição a Deus, quer dizer desonrar o sábado, mas agora você quer dizer, eu quero ser fiel a Deus, eu quero receber o selo de Deus, eu quero ser marcado e carimbado pelo anjo do Senhor. Você precisa tomar uma decisão de querer também seguir a lei e o sábado, que está no 4º mandamento. Querido, se preciso for, você tem que tomar essa decisão, e você tem que se desvincular de onde você se encontra hoje. Quem sabe isso, você já tem raízes na sua igreja, você já tem pessoas no seu convívio, pessoas que você realmente se relaciona, quem sabe até o pastor da tua igreja. Mas uma coisa é certa, e aí eu quero ler o último verso, que está em Apocalipse capítulo 18, e o verso 4, e diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus
flagelos. Sabe o que João está dizendo aqui? Olha, ainda há tempo. Se você é um povo e você está sendo fiel a Deus e quer permanecer fiel a Deus, é preciso você se retirar de uma instituição religiosa e que está vivendo declaradamente em oposição ao que Deus planejou e deixou para mim e para você. Quem sabe você pode estar se perguntando, mas isso não é fácil para mim. E quem disse que seria fácil? Mas aqui agora você tem que tomar uma decisão: ser fiel a Cristo Jesus, receber a marca de Deus, o selo de Deus. Então aqui é preciso retirar dela: povo meu. Isso quer dizer que Deus, ele tem um povo em outros sistemas religiosos. Eu também não quero dizer aqui que só a igreja, só os adventistas vão ser salvos, não estou dizendo isso. Mas aqueles que estão seguindo os mandamentos de Deus, na conformidade com a Bíblia, e declaradamente mostram isso, hoje são os adventistas. E então, que decisão você vai tomar? Qual vai ser a tua escolha? Será que você realmente quer receber o selo de Deus? Você quer receber a marca do Deus vivo? Você quer realmente se firmar e receber na testa como sinal e símbolo de que você está convicto, você acredita nisso e você não vai voltar atrás? Eu quero orar agora com você, para que Deus venha fortalecer a sua decisão e que realmente você tome a decisão acertada, sábia, conforme a Bíblia, ao lado do Senhor. Feche teus olhos para nós orarmos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, te louvamos porque a tua palavra, ela esclarece muitas dúvidas. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história desta terra, e sabemos, Pai, que é preciso identificar a respeito da marca da besta. Muitas pessoas às vezes raciocinam supondo que esta marca vai ser um microchip, vai ser um código, vai ser uma identificação global. Mas vemos aqui, Pai, estudamos nessa noite, fica claro que vai ser o dia de adoração. Aqueles que estão seguindo uma instituição humana, aqueles que estão seguindo aquilo que o homem mudou, sem o teu consentimento. E aqui nós vemos hoje, Pai, que é preciso tomar uma decisão, onde o Senhor chama pessoas de todos os lugares, de todos os povos, a sair para realmente não fazer parte dos flagelos daquilo que está reservado para aqueles que receberão a marca da besta. Ajude, Pai, esta pessoa a tomar uma decisão ao lado do Senhor. Ajude esta pessoa a se firmar em teus caminhos e a verdadeiramente estar convicto desta verdade e andar em conformidade com esses ensinamentos. Obrigado por tudo. Nos despeça com a tua graça, com a iluminação do teu Santo Espírito e a companhia dos teus santos anjos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.